Porque eu sempre falo assim, não adianta você criar alguma coisa e depois sair procurando para quem serve. Normalmente não vai servir para ninguém. Fala Makers, começando a gravação do primeiro podcast do Fala Makers, podcast voltado para tecnologia, para o mundo maker em geral, a parte de eletrônica, mecatrônica. E eu estou aqui com o Mira, do canal Mira 3D, que a gente vai ter uma convidada aí bem especial, que é a Natasha Harumi. Então, Natasha, fala um pouquinho aí de você, né? O que você faz, como que funciona essa sua área aí que você colocou a impressão 3D, né? Bom, eu sou a Natasha, sou terapeuta ocupacional de formação, tenho mestrado dentro da engenharia biomédica, atualmente doutorado na engenharia elétrica, o título vai sair em ciências, né? Mas é na engenharia elétrica. E a ideia realmente é sempre estudar tecnologia para trazer dentro da área da saúde, né? Não só na terapia ocupacional, mas no contexto da saúde no geral, que eu percebi que na saúde, a gente é muito arcaico, né, ainda. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, de aderir às novas tecnologias que estão chegando e que vão ajudar realmente tanto nós, profissionais, como os pacientes. Então, a minha ideia é realmente trazer mais um pouquinho dessa tecnologia, tanto do mundo maker como outros tipos de tecnologia, automação, entre outras coisas, para facilitar o nosso trabalho dentro da área da saúde e também dar mais qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Ah, interessante. Mas pelo que eu sei, você tem uma empresa que cuida só do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Isso. De início, a minha startup, eu utilizava a startup para imprimir alguns objetos, né, que são adaptações para pessoas com deficiência. Eu vi que é até um para acender e apagar a lâmpada e tudo mais, né? Isso. Então, a maioria desses objetos é, por exemplo, para auxiliar nesse sentido. Então, uma pessoa tem dificuldade de acender e apagar a luz porque ela é cadeirante e ela não consegue alcançar o interruptor. Eu só sei disso também porque você me contou lá fora. Porque eu tinha olhado e falei, não tenho a mínima ideia o que faz isso bem aí. Difícil não é tão intuitivo, né? Mas para esses pacientes é um dispositivo que ele vai auxiliar a realizar uma atividade do dia a dia, aquela atividade que pra gente é tão comum, às vezes a gente nem presta atenção. Nossa, é tão fácil acender e apagar a luz pra gente, mas será que para uma pessoa que tem tetraplegia é tão fácil assim? Então, a ideia sempre foi trazer uma forma de tornar essa atividade também fácil, né? Que não precisa ter tanto trabalho. Pra gente, a gente olha e a gente não enxerga essa dificuldade, né? Exatamente. Por mais que a gente tente, né? A gente não tem como tá ali no corpo da pessoa e imaginar, né? Que eu acho que tá automático já, né? Para as pessoas que não têm ou não passaram por dificuldades ou não conhecem ninguém que tem uma dificuldade, parece uma coisa tão banal, né? Que a gente não presta atenção. Então, a gente vai agindo no piloto automático. Mas para essas pessoas é uma atividade que faz tanta falta e que quando ela consegue fazer tem tanto significado, né? Então, a ideia sempre foi essa, trazer alguns equipamentos que não são, às vezes não existem, ou que existem, mas é só lá fora, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, e que é muito caro. Então, a gente sempre importou muito desses equipamentos, né? As cadeiras de rodas, as melhores cadeiras de rodas, a gente não tinha no Brasil. E era muito caro, chegava a custar o preço de um carro. Então, a ideia é trazer acessibilidade. Para desenvolver esses equipamentos, o que você usa? É feito do quê, especificamente? Eu, normalmente, antes eu usava muito PLA, porque né, o PLA é um plástico de impressão 3D que tem muita variedade de cores, muita variedade por exemplo, tem PLA com glitter. Uhum. Então, isso atraía muito as pessoas esteticamente, né? Tá. Mas aí eu comecei a perceber que o PLA, dependendo do material que a gente vai imprimir, ele não é resistente. Então, eu comecei a usar, por exemplo, um PETG, um nylon. Comecei a investigar outros tipos de plástico que eram ideais para certas aplicações. Então, aplicações, por exemplo, que vão precisar mais resistência mecânica, aí eu vou procurar um plástico mais de engenharia ali, né? Que eu sempre tenho uma pirâmide dos plásticos, os standards de engenharia e os plásticos avançados. Você montou uma para identificar qual que é mais resistente, mas você usa especificamente uma peça impressa em 3D ou outras coisas também para fazer parte do... Dependendo do tipo de material, eu uso tudo em 3D. Então, a maioria das coisas que eu crio é tudo em 3D. Só que, por exemplo, se eu for precisar de como é que chama? Rolamento de skate, por exemplo. Aí eu não vou criar um em 3D, né? Já existe, eu vou comprar ali o que já existe. É de metal, vai durar mais também.
parafuso, Tá. ímãs. Aí essas coisas eu uso materiais externos. Então, né? braços articulados, assim, tudo. A Você maioria é desenvolve tudo de- tudo, aí parafusa, tudo. Fio de Isso. nylon, essas coisas. Exatamente. Aí eu vou utilizando outros materiais, molas, por exemplo, aqui lembra muito um dispositivo meu. Até que tem mola, tem parafuso, tem provavelmente tem rolamento de skate aqui para girar 360, enfim. Aí tudo isso eu vou estudando os materiais que tem no mercado Tá. para ver o que se encaixa dentro do meu projeto, né? Mas o desenho geral é todo feito na impressora. O que é qual é o seu dispositivo que parece esse braço aí? Lembra muito um dispositivo que eu criei no mestrado, né? Era um paciente que ele era tetraplégico, fazia 13 anos que ele sofreu um acidente de carro. E o relato dele era, quero trocar a minha alimentação sólida pela líquida, porque eu não consigo elevar o talher até a boca. Então, ele queria trocar pelo líquido, por quê? Porque ele conseguia usar o canudinho, então tomar sopa. Aí eu falei, não faz sentido algum, você é uma pessoa totalmente saudável. Ele não movimentava... Ele tinha movimentos mínimos, né? Então, quando a gente fala de tetraplegia, tem vários níveis. Então, porque a gente ouve, entende que é do Isso. pescoço para baixo, né? A maioria imagina que o tetraplégico não movimenta nada, daqui então. para baixo. E, na verdade, alguns níveis, eles conseguem movimentar minimamente. Então, ele conseguia, por exemplo, coletar o alimento, mas ele chegava até a altura do peitoral e ele já não conseguia mais elevar. E ele também não consegue abaixar. Tá. Então, ele não conseguia se alimentar sozinho por isso. Mas fazer a coleta do alimento, ele conseguia minimamente. Então, o que incomodava era que a esposa dele, ex-esposa dele, que fazia a alimentação para ele, né? Então, ela dava o alimento na boca dele. E na terapia ocupacional, a gente pensa muito tanto no paciente quanto no cuidador. Então, ela também não tinha mais vida. Por quê? Porque além de não ser mais casada com ele, ela tinha que ficar cuidando dele, né? Então, eu criei um dispositivo que é praticamente isso, né? Esse braço mecânico. E aí, através de uma tração de mola, ele dá um toque aqui nessa haste, né? De baixo. E aí, a colher sobe até a altura da boca dele. Então, a gente consegue ajustar a tração dessa mola para ela subir até a altura que ele Seria legal. a mesma rigidez que tem esse... Sem tirar o microfone, deixa Mas aí, tá? seria esse mesmo... Esse movimento que É faz. exatamente esse movimento. Ele tem, o meu também tem duas hastes, ele prende exatamente da mesma forma meu na é preso, mesa. por isso que eu não sabia. O meu é preso. Mas me fala uma coisa, como que a Natasha, antes da impressão 3D, como que você chegou na impressão 3D, né? Porque você utiliza hoje toda a impressão 3D. Até por sinal, queria falar pro pessoal que quem está patrocinando esse episódio do podcast é a LAR Store. Então, se vocês estiverem procurando impressora 3D e tudo mais, filamento, só entrar em contato com a LAR Store. Para quem estiver assistindo no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição o link. Ou quem estiver ouvindo aí no Spotify, www.larstore.com.br. Agora vamos voltar lá. Como que você entrou nessa área de impressão 3D? Como que você visualizou isso? Eu acho que a minha cara já denuncia um pouquinho, né? Sou japonesa, então o japonês adora uma Foi tecnologia. quando você né? foi fazer o intercâmbio no Japão? Também. Porque eu vi que você fez Tá vendo? Eu pesquisei. Pesquisei. Calma, Ele pesquisou mas no currículo. existe isso já no Japão? Já fazem desse jeito que você faz ou não? Sim, lá no Japão, na verdade, assim, não é tão avançado nesse sentido, né? Mas eles já produzem algumas coisas em impressão 3D, sim, em relação à tecnologia assistiva, né? Tem muita coisa já produzida. Mas acho que no mundo inteiro a impressão 3D ainda é uma coisa relativamente nova. E na área da saúde, como eu falei, a gente é muito arcaico, então é bem difícil, sabe? E nessa época que eu fui para o Japão, eu já gostava muito de tecnologia, Isso mas eu não imaginava. foi em que ano? Foi 2014. Tá. E naquela época a impressão 3D ainda era um equipamento caro para se adquirir, principalmente para um profissional da saúde. Com certeza. E aí eu falei, bom, vou entender como funciona e tudo mais. Então, eu fui para o Japão, conheci diversas áreas assim da terapia ocupacional, tanto com idosos, os desabrigados do tsunami. E assim, por mais incrível que possa parecer, no Japão, até no meio do mato, você encontra tecnologia. Caramba. E é bem diferente daqui do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, se você, por exemplo, se você quiser ir no banheiro no meio do mato, o mato é o banheiro. O mato é o banheiro, exatamente. Sim, com Se você certeza. quiser limpar, você vai ter que usar uma folha de banana, não sei. É exatamente isso. E no Japão, eles já são todos preparados para isso, né? Então, você encontra banheiros no meio do mato ali e banheiros tecnológicos, aquele assento que só falta falar com você e fazer todo o resto, né? Fantástico. Então,
Assim, Sai até uma mãozinha, né? Vem nas costas, assim. Exatamente. Dá uma relaxada aí. Relaxa. A descarga automática, Relaxa você pra terminou ficar de mais fazer. fácil. Calma que vai passar, né? Assento esquenta, né? Então é tudo tecnológico mesmo. E aí mexeu muito comigo isso. Por quê? Legal. Porque aqui no Brasil, eu saí de um estágio, na época, que era com pacientes com doenças raras, degenerativas e progressivas. E eles precisavam de muita tecnologia assistiva. E a gente não tinha como oferecer para todos. Por quê? Porque, como eu falei, tudo era importado, era tudo muito caro. Né? Então, muitos deles acabavam optando por não comprar. Por quê? Porque eles precisavam pagar medicamento, tratamento, médico. Aí eles iam deixar de pagar essas coisas para adquirir a tecnologia assistiva, né? Então, aquilo me incomodava muito. E eu pensava, nossa, a gente precisa muito ter alguma coisa nacional. Que alguém produza aqui no Brasil e possa oferecer para essas pessoas, né? As instituições precisam ter algum equipamento que seja fácil de criar alguma coisa, de forma automática, né? Você chegou a ficar quanto tempo lá no Japão? Fiquei só 1 mês e meio. Foi bem rápido. Bem rápido. É que foi um treinamento, assim, intensivo. A gente chama isso no... Que cidade que você foi? Nossa, eu fui pelo Japão inteiro. Passeou especificamente. A gente visitava em torno de 4 estados por dia, né? Caramba. Então era um treinamento bem intenso mesmo. 4 estados por dia. É que lá é pequeno, né? Quando a gente fala em estados no Japão, é tudo bem próximo. Aqui então no dava... Brasil, sem chance. Sem Aqui, chance. São Paulo, em 4 horas, você não consegue. Aqui é 4 cidades, no máximo, né? Mas lá não, lá a gente conseguia visitar os 4 estados e fazer um trabalho, assim, voluntário, né? Em torno do Japão inteiro. Então, aquilo foi bem legal como experiência, porque eu comecei a ver que o Japão conseguia fazer aquelas coisas de forma mais fácil e oferecer mais qualidade de vida para as pessoas do Japão, que a gente não tinha. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com o objetivo. Eu falei assim, bom, vou pesquisar quanto que custa aqui no Brasil. Aí eu me decepcionei, né? Falei, nossa, eu não vou ter dinheiro para isso. Era Tem caro, que ganhar hein? na loteria. Você já fala, não vou mais fazer, Era caro, vou fazer outra antigamente. coisa. Eu tinha quase desistido mesmo. Mas assim, aí eu comecei a trabalhar em diversas áreas para Tá, mas agora uma coisa interessante. E a impressora 3D lá no Japão? Era acessível? Não. Também não. Era também complexo ainda. Era mais acessível que no Brasil, né? Já era, É, tá. Só que ainda era complexo no sentido de manipulação, né? Não Tá. era tão fácil de... Uma desktop, por exemplo, que a gente tem hoje, não era... Você não chegava numa loja e falava, quero não. comprar uma impressora Lá era, 3D. por exemplo, uma 3D Systems, uma Stratasys, né? Que aí já era Já um nível muito outro- mais outro- alto. Já mais industrial, já. Exatamente. Eram impressoras mais a nível industrial. E aí, por exemplo, se eu fosse comprar um filamento lá da 3D Systems, é próprio da máquina, você não compra qualquer filamento. E era super caro. Nem me fala. Ainda Então, é, né? Ainda Dessas marcas ainda são bem além carinhas. da quantidade de tipos de materiais plásticos, Sim. né, disponíveis naquela época. A gente não tinha tanto, né? Hoje em dia a gente tem milhares de plásticos disponíveis para diversas aplicações. Na época não, na época era material que tinha ali disponível para fazer protótipos, né? Mas e aí, você voltou pro Brasil, chegou aqui no Brasil, Aí desanimou me por causa dos valores. Só que mesmo assim eu pensei, bom, eu preciso fazer uma pós-graduação na área da tecnologia Tá. para ver se eu posso, não preciso necessariamente usar essa máquina, vou ver outra forma. E aí, alguns anos depois, em 2018, eu entrei no mestrado, lá na UMC, e aí lá eles também tinham a bendita impressora 3D, né? E aí eu falei, não é possível, eu vou ter que investigar melhor essa máquina. Aí que eu comecei a ver que o preço estava caindo, né? Então, naquela época, já tinha máquinas por 2000 Lá no mestrado, qual que era a impressora? Era 3D Systems também. Também é 3D Systems? E aí eu lembro até que o... Faculdade sempre era esse tipo de impressora. Ainda mais para aquela época, eles já tinham comprado, já fazia uns 4 anos já. Até hoje compram esse tipo de impressora ainda. E não faz sentido, né? Isso que eu falo, você vai gastar um valor tão alto para você ficar preso nessa empresa, porque o software é próprio da Os empresa. proprietários, né? O filamento é da própria empresa, ou resina, que seja. Sim. Tem qualidade de impressão? Tem, mas e o gasto, né? Você Pra pode investir em manter. outras coisas. Aí você tem uma impressora só. E se você comprasse várias de R$2.000? Será que a produção não aumentava? Será que a linha de pesquisa não ia ser muito maior, né? Ah, com certeza. Com então. certeza. Então, acho que ficou muito tempo estacionada a pesquisa científica, né? Na área de impressão 3D, justamente por isso, pelo valor, né? A patente segurou muito tempo. Então, acho que tudo isso segurou muito. Aí, agora que eles estão percebendo, depois, pós-pandemia, eles perceberam que tem impressoras acessíveis, aí agora várias universidades estão adquirindo e estão começando a fazer pesquisas científicas voltadas para isso. Então, em breve, eu acho que a gente vai ter muita coisa aí
como pesquisa, Sim. assim, realmente Qual, sólida. qual que foi a primeira impressora que você chegou a comprar, assim, para dar o start? Foi a Stella 2, na Nossa, época. Estelinha. Nem existe mais a boa impressão, né? Todo mundo até Acho falava... que ainda "Nossa, existe. existe, lá em casa tem um monte ainda, tem umas 4 Estelas lá. Caramba, Nossa, você comprou um monte quatro ainda. estrelas. Não, na verdade eu tinha patrocínio deles, Ah, né? tá. A primeira eu comprei, aí as outras foram todas de patrocínio. Então eu fui Tá. pra Stella 2, a 3, a 3 Pro, a 3 Lite, aí tem todas lá. Mas é uma impressora assim, que todo mundo fala, nossa, mas como que você conseguia, né? Porque não tem Não, tecnologia. funciona, mas funciona. É tipo Isso uma que eu funciona. falei. É tipo a Ender 2, né? É Ender tipo 2? o Ender 2. Ender 2, né? É tipo o Ender 2. Mas Parece um eles têm parece um vários guindaste, modelinhos. né? Eles têm vários modelinhos. É bem simplesinha. Nossa, é bem... É de Arduino, né? A bem- impressora. Ela é uma impressora bem básica. Mas quando você... Assim, a questão não é a impressora. Eu penso muito nisso hoje justamente pela Stella, né? Eu peguei uma impressora bem basicona e hoje eu tô com impressoras bem melhores. Então, hoje eu fico vendo que se você... souber realmente parâmetros de impressão, mexer em software, entender realmente de mecânica da impressora e tudo mais, você consegue qualidade em qualquer impressora. Qualquer impressora. Com exatamente. certeza. Então, é Exatamente. aprender a técnica. Tem que aprender. Aprendeu a imprimir, Máquina- já era. Máquina por máquina, qualquer máquina serve. É. Né? É que Então, Algumas um pouco mais produtivas, outras menos. Exatamente. Mas a é maioria do isso. pessoal hoje compra impressora, faz action figure e acabou. Esse é Fica o, nisso. aí é um problema. mas isso né? é uma coisa que eu insisto muito, assim, né? Que eu falo muito, é legal fazer action figure? É muito legal, vende pra caramba, os nerds, os geeks adoram, Adoram, eu né? sou uma delas, adoro. Mas, assim, será que você imprime só isso, sabe? Será que você não pode usar a sua criatividade para resolver algum problema, né? Não, e foi legal, porque que nem você conseguiu pegar uma impressora 3D e levar para um mercado que até então no Brasil não era tão difundido assim, né? Era bem... Mas Sim. baseado nisso aqui que ele falou, e existe hoje um negócio? A sua empresa já é um negócio ou ainda é algo em desenvolvimento para Já é um negócio. se faturar? E hoje, assim, eu parei de produzir para vender os produtos, né? Por Tá. quê? Porque a gente sabe que a gente não consegue fazer alta escala em impressão 3D, a não ser que você tenha realmente uma linha de produção. Então, eu comecei a perceber que a demanda estava aumentando demais e aí eu decidi vender projetos. Então, hoje eu sou contratada para fazer projetos para a área da saúde no geral. Então, alguns hospitais, alguns projetos grandes aí me contratam. Tá. Ou eu presto a consultoria e ensino como faz na impressora 3D, ensino as técnicas, falo sobre materiais, ideais, enfim. Ou eu mesmo construo o projeto junto com a empresa. Você é e projetista, entrego. então, também? Isso. Caramba. Exatamente. Hoje eu tô mais vendendo o projeto do que imprimindo, É que nem né? eu falei lá fora, né? A Natasha Bombril, né? 1001 utilidades. Ela faz tudo ali. O pessoal brinca bastante que eu sou o pai do Cris, né? É Tem muito emprego. É verdade. até difícil mesmo de falar. É verdade. É mais ou menos isso. Acho que na área da saúde a gente busca mesmo várias atividades diferentes para ter fontes Você de já renda fez diferentes. quantos projetos? Mais ou menos tem uma ideia? Nossa, eu acho que se for contar todos os que eu já fiz, já passou de 150, assim. Caramba. Foi bastante. Os que eu tenho dentro da empresa são mais ou menos 73, assim. E nessa empresa trabalha só Fora. você ou tem mais? Só eu. Antes eu tinha, né? Até a pandemia eu tinha como manter as pessoas comigo. Aí na pandemia as coisas ficaram mais difíceis, eu resolvi ficar sozinha. E aí eu comecei a projetar tudo sozinha. E aí esses projetos que me terceirizam, né? Por alguma universidade ou qualquer coisa do tipo, aí também eu sou sozinha. E aí às vezes eu terceirizo alguém para ir comigo para ajudar de alguma forma. Mas então dá para se desenvolver projetos e vender para Sim. E eu hospitais. acho que isso é o mais funcional. Existe esse mercado, existe ele. Existe. É, muita gente tem dúvida, né? Começa Isso na é impressão 3D e interessante, vai fazer o quê? Né? Vai Não, vender me o quê, né? perguntam quase diariamente no meu canal como ganhar dinheiro, para onde vou, o que eu posso criar. Que eu acho que para sabe? começar, sempre é legal a gente começar comprando uma impressora 3D e realmente tendo essa experiência de venda de produtos em si, né, físicos. Mas aí, com o tempo, quando você já pegou isso e você percebe que aquilo vai crescer, não tem como você se manter naquilo. Ou você vai para injeção plástica, por exemplo, Sim. ou você vira um projetista, que eu acho que é muito mais funcional, porque é muito mais legal você incentivar alguém a comprar uma instituição. Compra aí a sua impressora 3D e aí eu presto uma consultoria.
Ou eu faço um projeto para vocês, ou vocês me contratam para fazer os projetos que vocês precisam, né? É muito mais funcional e muito mais rentável. Isso é interessante. É um mercado pouco explorado. Pouquíssimo. Exatamente. Não Pouco tem, explorado. realmente pouco. não tem. Não Isso. tem ninguém que faça. Assim, E, aliás, na eu área nunca da ouvi saúde. falar alguém que Então, fizesse ela tá isso. falando, eu tô pensando aqui, quem mais que faz esse tipo Não, de não coisa? tem. Não tem. Eu Não não tem conheço. mesmo. Essa é uma grande dificuldade, assim, não só no Brasil, viu? É no mundo Eu conheço, inteiro. sim, o pessoal que mexe com a área odontológica, por exemplo, que usa impressora de Ah, sim, resina para sim, fazer sim, prótese e sim. tal. Mas dessa área que você colocou agora, eu não... Pô, e dá também para chegar lá fora, então. Sim, com certeza. Tanto que todo mundo vai lá no meu Facebook Uhum. e aí eles veem que tem um monte de indiano no meu Facebook. Ah. Aí eu falo, é porque lá no começo, quando as coisas começaram a sair na mídia e divulgarem meu trabalho, alguém da Índia viu, compartilhou e aí veio um monte de indiano no meu Facebook. E eles ficam pedindo para eu ir para lá para Tá de ensinar. brincadeira. Exatamente. Que legal. É muito Caramba, legal. então o seu mercado aí abriu um leque... Foi muito rápido, assim. Era uma coisa que eu não imaginava, na verdade, porque quando eu comecei a fazer, minha intenção era ajudar os meus pacientes. Então, na época, eu trabalhava em ACD. Sim. Então, a ideia era fazer adaptações para aquelas pessoas que eu atendia. Só que o negócio estourou tanto que acabou indo para fora. E eu não imaginava que lá não tinha ninguém que fizesse. Eu achava que eu estava atrasada. Eu ficava pensando, não, gente, eu preciso acelerar meu processo de conhecimento. E, na verdade, não tinha ninguém fazendo. Isso é legal. Então, Mas foi- uma coisa só para o pessoal entender. Dá alguns exemplos de quais são esses mecanismos, algo que é simples, que alguém tem uma impressora 3D na sua casa, pode conseguir ajudar alguém. Vamos dar um exemplo bem clássico, que é o que a gente passou, né? A pandemia, por exemplo. Tá. Lembra das face shields, ou eles chamavam Sim, de sim. máscara, né? Muita gente que nem era da área da saúde pôde ajudar como voluntário. Sim, Então, assim, isso foi uma coisa exclusivamente da área da saúde e que todo mundo que tinha uma impressora 3D em casa podia fazer. Por quê? A facilidade da impressão 3D é arquivos em nuvem, arquivos que você pode enviar lá para o outro lado do mundo e a pessoa imprimir. Então, a gente teve um projeto, né, das face shields, que era o projeto IJA. A gente atingiu, acho que a gente distribuiu 120 mil unidades no Brasil inteiro, com milhares de voluntários, claro. E, além disso, o nosso projeto acabou indo para fora, né? Teve aquele projeto da Prusa, só que o nosso era uma... Como posso dizer? Era um projeto um pouco melhorado, assim, em questão de economia de material, de agilidade na impressão, que era o que a gente precisava. Então, várias pessoas do México, do Chile, da China, do Japão, da Polônia, muita gente aderiu legal. ao projeto e acabou distribuindo no país deles. Então, eu acho que a impressão 3D, ela ajuda nesse sentido. Se você sabe fazer um projeto e você não tem uma impressora, utilize esse conhecimento do projeto que você tem, você pode ir lá para fora. Eu cheguei, E ajudar na cheguei a área da participar de um grupo que estava desenvolvendo a pecinha do respirador para fazer aquele Sei. respirador caseiro. Aham. Até onde eu fui, parece que depois virou um respirador super barato nos Estados Unidos e tudo mais. Ah, o seu era de fora. Era um grupo de fora, assim, que juntou um montão de gente lá, tipo, não era um Facebook, era tipo um fórum, e aí todo mundo dando palpite. Tipo um GitHub. Tipo um GitHub, exatamente. Aí um colaborava, fazia um desenho de uma peça, foi o que eu fiz. Eu achei melhor fazer a peça daquele jeito, desenhei ali e mandei para eles lá. Nessa hora eu nem sabia desenhar em fuso, em nada, nem sabia mexer É, nessa época. eu mexia na época o Rhinoceros, eu não mexia, Rhinoceros? eu não mexia com o Fusion. Aliás, com que você mexe? Fusion. Ah, Fuso. tá. Hoje que eu mexo com fuso também. É o mais intuitivo, né? Isso. Eu comecei com o Inventor. Mas às vezes você não tem vontade de jogar o computador pela janela quando você está usando o sim, Fusion? sempre. Não só o computador, como a Nossa. impressora também, né? Não, eu fui fazer outro dia um desenho no O Fusion. Fusion é jogador. Aí eu fiz, Às era vezes. como se fosse um retângulo. E eu queria diminuir só um lado do retângulo. Se eu vou no Photoshop, o que eu faço? Eu clico ali e arrasto pro lado que eu quero É e mais acabou. funcional. Aham. Pronto. No Fuso você manda redimensionar a peça, ele redimensiona a peça toda. Aí você tenta arrastar aquele lado e não arrasta. Aí você tem que desenhar um negócio Eu já e passei, até eu Nossa. pegar a manha de fazer isso aí, era É que o tipo, Fusion foi ele tem jogador. umas travas, né? Que ele faz que aí quando você diminui um lado, diminui o outro também. Você Não, tem eu que falo, tirar a todas as Adobe travas. tinha que comprar a Autodesk e começar a fazer por camadas certinho. Ia porque, ser mais meu Deus fácil. do céu. Meu Não, Deus pra do quem, céu. Vai ser pra mais quem mexe fácil. com Illustrator, por exemplo, é um pouquinho diferente mesmo. Não. Um pouquinho não, é totalmente. Totalmente. Você fica ali que, nossa. Mas o mecanismo ia ser mais fácil de Não, ia ser trabalhar. mais prático, Sim, né? Bem mais sim. fácil. Mais prático.
Mas eu acho o Fusion hoje um dos softwares de modelagem mais simples que hoje a gente tem no mercado. Porque assim, depois eu a gente tem acho o Solid, né? A curva de aprendizado dele é bem mais curta. Porque o SolidWorks é bem mais não trabalhoso. dá. É que não é intuitivo, né? Você olha aquele monte de botão, você fala, nossa, nem sei pra que serve. Então. Não, o Fusion, você assiste 2, 3 aulas no YouTube e você já pegou o jeitão de fazer. Aí o resto você fuça. Bom, Exatamente. eu comecei no Tinkercad. Que dá é Autodesk, uma né? maneira. Sim. O software de criança. Então. Desenhava bonequinho. Mas ajuda muito. É que é legal do Fusion que trabalha em nuvem também. Também. Então é legal assim, por exemplo, se alguém lá do outro lado do mundo quiser colaborar com o projeto, já dá para trabalhar tudo. Não, e a versão gratuita dele já atende ajuda bem muito. pra caramba, nossa. E na pandemia, acho que eles liberaram a versão gratuita por mais tempo, né? Hoje é 1 ano, né? É 1 ano. 1 ano? Tem? Eu tava com 1 ano, aí ele venceu. Eu tenho. Aí eu fui lá, renovei por mais 1 ano. Eu tenho a de estudante. Eu também. Eu tenho a de estudante. Mas renova todo ano. Renova todo ano. Era de 3 anos, agora consegue renovar todo ano. Isso, era de 3 anos. Aí a minha expirou a de 3, aí eu vi que agora é de 1. Aí me aconteceu exatamente isso. Eu fiz a de 3, aí expirou, aí eu fiz agora de 1 ano, tá na de 1 ano. Tá de 1 ano ainda. Deve agosto, setembro, deve... A minha eu não lembro quando que... Mas tá no software certo, porque eu acho que, assim, até para os meus alunos, por exemplo, quem é da área da saúde não tem a menor ideia do que é um parafuso. A gente não sabe nem o que é uma cabeça Phillips, o que é cabeça redonda. A gente não sabe. E aí lá no Fusion isso é uma facilidade também, porque lá a gente tem uma biblioteca. Um ícone ali que você consegue consultar algumas coisas e tem desenhos prontos, né? Então isso facilita muito para quem está começando do zero, né? Então, por isso que eu uso muito o Fusion, assim, eu gosto bastante dele. Mas e na impressora 3D, você apanhou muito até se aprender a imprimir o negócio? Olha, acho que até hoje, assim, né? Tem coisas que a gente ainda consegue apanhar. Mas lá no começo, se eu for falar quanto tempo eu levei para definitivamente aprender a maior parte das coisas que eu sei hoje foram uns 3 meses. Mas foram aqueles 3 meses que eu sentei todos os dias de domingo a domingo. Isso aí. Leu, foi atrás de informação, viu o vídeo. Ficava enchendo o saco de todo mundo. Eu era a chata que mandava mensagem para todos os influencers. Como faz isso? Olha, eu tô com uma dúvida assim. Aí eles não me respondiam, eu ia lá, mandava de novo. E eu faço a mesma coisa com... faz isso. Eu faço isso até hoje. Eu também faço. Mas tem que ser, sabe? Aluno que quer aprender é aluno chato, entendeu? Eu sou professora, eu sei. Aluno que aprender é aluno chato. Eu costumo falar, o não a gente já tem, né? Exatamente. O que custa perguntar? Eu falei, no máximo eles vão fofocar entre eles depois e falar, nossa, aquela japonesa é uma chata. Aí eu falei, não, tudo bem, pelo menos tô aprendendo, né? Mas eu fico enchendo o saco. E eu brinco bastante que eu falo assim, eu sou super fã do Bill Gates, né? Pela parte profissional dele e tudo mais. E aí todo mundo fala, mas o seu sonho é trabalhar pro Bill Gates. E eu mando mensagem pra ele direto no LinkedIn. Mas ele já te respondeu? Nunca me respondeu, mas um dia ele vai. Porque ele vai falar, nossa, essa menina tá me enchendo tanto saco que eu vou ganhar ele pelo cansaço. Deixa eu responder, ver se ela para, né? E é verdade. Aí todo mundo fala, nossa, mas você é louca, pra que você manda mensagem? Eu falei, porque um dia ele vai me responder. Se os influencers me responderem, por que o Bill Gates não vai me responder? A força da atração, mas né? você pega os youtubers grandes, gringos, você manda e vira e mexe eles respondem. Vira e mexe eles respondem. É interessante. É diferente, dá pra fazer umas perguntas. Já aconteceu de perguntar pra alguém, assim, tipo, lá da Holanda, não, era da Alemanha. Aquele... Como é o nome dele? Do Teaching Tech, um negócio assim, né? Kitchen. Não CNC o CNC Kitchen, o outro. Qual? Qual que é o nome? É Teaching Tech, um negócio assim dele. E ele responde rápido. Então, mas eu acho que eles precisam fazer isso, né? E o canal dele é bem grande. Porque tem aquele... Mas ele já fez live com o pessoal aqui. Então, fez. Pessoal, fez, verdade. Eu quase entrei na live com ele. Foi com o doutor 3D Print, foi com o Jô. E foi com o Lelo, acho que também. Inclusive, vou mandar o podcast pro Bill Gates assistir. Pode mandar. Quem sabe, ele patrocina dessa vez aí, ele... dá um up, né? Eu ia falar, coitada dela, né? Vou lá falar com ela logo. Deixa eu ajudar ali, vai. Mas assim, onde que as pessoas, assim... Como que a pessoa, sei lá, não entendo nada, não entendo nada assim. Eu tenho impressora 3D, eu sei mexer, eu sei imprimir, eu sei criar alguma coisa. Tá, e como que eu faço para tentar ajudar alguém? Existe algum lugar, um jeito? Acho que essa é a pergunta que mais me fazem, assim, né? Principalmente quem não é da área da saúde.
Como que eu faço para me inserir? Eu sempre falo que o melhor caminho é, por exemplo, você está fazendo academia. Tem algum deficiente na sua academia? Não tem? Tá. E na sua escola? Tem? Na sua universidade? No seu trabalho? No trabalho sempre tem, né? Porque hoje é obrigado a ter pelo menos uma porcentagem ali de pessoas com deficiência. Então, é sempre legal você procurar a demanda. Porque eu sempre falo assim... Não adianta você criar alguma coisa e depois sair procurando para quem serve. Normalmente não vai servir para ninguém. Tem que criar algo que alguém precise. Exatamente. Então, procure a demanda. Aí, aquela pessoa vai falar, eu tenho dificuldade disso. E aí que surgem as ideias de o que eu posso fazer para resolver, entendeu? A pessoa vai falar para mim, eu tenho dificuldade de abrir a torneira. Pra gente é tão comum e às vezes a gente nem percebe. A pessoa é amputada. Se você der uma prótese para ela só, você resolve? Não. Por quê? Porque para ela tomar banho, ela vai ter que tirar a prótese. Quem vai ligar o chuveiro para ela? Verdade. Não é? Verdade. Então, são coisas que a gente, às vezes, esquece que, assim, tem muito mais demanda além daquilo. Não é só resolver o problema de dar uma prótese para uma pessoa amputada. Não é só se vira, né? Tá exatamente. Por isso que eu falo assim, vamos abrir um pouquinho a cabeça, porque as pessoas, quando elas pensam em impressão 3D para a área da saúde, ou elas pensam em bioimpressão, que é imprimir órgãos, ou elas pensam em prótese e órtese. Aí eu falo, gente, sai um pouco dessa casinha, pelo amor de Deus, o mundo não é só isso, exatamente né? o que eu estava comentando. O pessoal compra impressora 3D, aí vai para a primeira coisa, action figure. Aí ela fica tão bitolada imprimindo os action figures, porque ficou encantado com a impressora 3D, e esquece de ver o resto do mercado, né? Exatamente. Aí quando ela quer sair daquilo ali, ela não sabe como sair. Aí ela fica, e agora, o que eu faço? E sai perguntando todo dia para os outros. Aí, vieram me perguntar outro dia, porque eu fiz um vídeo, né, lá no canal falando sobre direitos, mais ou menos sobre direitos autorais, essas coisas, né? E vieram me perguntar, mas e se eu pegar, por exemplo, um Homem-Aranha e eu desenhar ele de outro jeito e fazer a impressão dele e vender? Peguei, não pode. Mas por que não? Fui eu que desenhei. Mas você fez uma cópia de um produto que já existe. Exatamente. O Homem-Aranha continua direito sendo autoral da Marvel, né? Então, aí as pessoas têm essa dificuldade de entender o que pode e o que não pode fazer, exatamente. né? E você contando dessa forma, a pessoa cria um negócio dela e ela fica livre desse direito. Né? Exatamente. Que ela que criou, né? E é vendável ou não? Depende muito daquilo que você está criando, né? Porque, assim, quando a gente fala de pessoas com deficiência... eu sempre dou um exemplo. Se você vai para o hospital, você quer que o médico te dê a mesma receita de remédio que ele deu para o paciente anterior que estava tossindo igual você, ou você quer que ele te analise como uma pessoa individual? Então, a pessoa com deficiência é a mesma coisa. A gente tem que analisar ela individualmente. Então, uma pessoa que tem tetraplegia, ela não é igual a outra. Por quê? Porque uma pode ser japonesa e usar hashi para comer, e a outra pode usar colher, garfo, faca. Né? Aí, essa é destra, essa é canhota. Ou essa segurava o talher de uma maneira, essa segurava de outra. Então, tudo isso muda. A gente fala muito disso na terapia ocupacional como análise da atividade, né? A gente tem que analisar uma atividade do começo ao fim. Então, por exemplo, uma mulher que faz maquiagem, ela começa a passar o lápis de dentro do olho para fora ou de fora para dentro? Qual que é a maneira mais fácil para ela? Então, eu vou ser sincero que eu não tenho a mínima ideia por onde que começa. Mas é o que é mais fácil para a pessoa. É o que é mais fácil. De cada um. É muito, assim, é o ser individual, realmente, né? Então, a análise da atividade, ela realmente é importante para quando você vai criar um dispositivo para uma pessoa individualmente, né? Para que ela use e seja realmente funcional para ela. Então, eu vou dar um exemplo, aquela colher. Vocês já viram aquela colher do Parkinson? Que é uma colher que treme. E aí, na mídia, há muito tempo atrás, eles falavam, isso diminui o tremor da pessoa e a pessoa consegue se alimentar, uma pessoa com Parkinson. Serve para qualquer um que tem Parkinson? Acredito que... Acho que cada um deve ter um grau nível, diferente. Né? Exatamente. Então, assim, tem muitas questões a serem analisadas. Então, é muito difícil você universalizar um produto desse tipo. Tá. Né? Tem como? Tem. Tem muito produto que é possível universalizar, mas é difícil. Então, por exemplo, uma adaptação lá, a adaptação de aliança que eu estava contando para vocês no começo, né? Quantas pessoas vão usar aquilo? Quantas pessoas têm a doença que ele tem? Quantas pessoas têm grana para casar, pagando tratamento? Conta um pouquinho dessa história, pessoal, para eles entenderem da aliança, como é que funciona. Essa da aliança foi um paciente que tem uma doença rara, degenerativa e progressiva, que chama ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. E ele já tinha perdido todos os movimentos do corpo, só movimentava os olhos, né? E minimamente o pescoço. Então, quando eu fui avaliar ele em casa, ele já estava em atendimento home care,
ele falou, semana que vem é meu casamento. E eu quero colocar a aliança no dedo da minha noiva, não quero que ninguém suba no altar. Não faz sentido minha mãe subir no altar e colocar a aliança no dedo dela, né? Aí eu falei, tá bom. E na época, isso eu não contei ali pra vocês, né? Eu saí de lá pensando, vou criar um exoesqueleto. Em 7 dias. Fazer levantar. Em 7 dias. Em 7 dias eu vou criar um exoesqueleto, porque, né? Aí Vai eu entrar saí andando. de lá. Aí a realidade cai na pessoa e fala, não, gente, não vai dar pra Peraí, criar eu um mexo com robótica, eu vou fazer isso, aquilo, vou colocar um Arduino, nem, vou acho que nem se configurar. o Bill Gates tivesse me ajudado, nem se ele tivesse me respondido, né? E aí eu falei, bom, não vai dar certo, né? Então, numa conversa entre amigos, para vocês terem uma ideia. E aí entra também a pergunta que sempre fazem, né? Como, se eu não sou da área da saúde, como que eu posso colaborar? Essas minhas amigas que estavam comigo, eram 7 amigas, elas não são da área da saúde, nenhuma delas. E aí eu falei para elas, eu preciso ir embora, que eu preciso criar um projeto. E aí elas falaram, conta um pouquinho do que você precisa. Contei. E aí elas falaram, então vamos fazer um brainstorm. Aí uma começou a dar ideia, outra também. E se você fizer alguma coisa que só da noiva encostar o dedo na mão do noivo, a aliança saia no dedo dela. Aí caiu a ficha, né? Eu falei, nossa, é verdade. Então, fiz um desenho à mão. Na época, eu não modelava ainda 3D. Caramba. Então, eu mandei um desenho, tirei a foto e mandei pro engenheiro. Eu falei assim, você consegue fazer isso? Ele olhou o desenho e falou assim, eu não sei se eu entendi direito, né? Com esse desenho aqui, mas vou tentar fazer. Aí ele fez e deu tudo certo. Então, era um anel que tinha uma meia-lua em cima que segurava a aliança dela. Então, o anel ficava no dedo dele e ela, a noiva, né, fazia o movimento para coletar a aliança que estava presa no dedo dele. Então, foi bem legal, assim, esse projeto. Por quê? Porque não foi uma criação somente minha. Eu dou todos os méritos para as minhas amigas também, que deram várias ideias ali, né? Além disso, foi uma coisa que mudou completamente a vida desse cara. Por quê? Porque era um objeto tão simples, não era um exoesqueleto, não tinha automatização nenhuma. Mas deu certo, e quando ele saiu do casamento, ele passando assim, né, na cerimônia, eu tava super feliz que deu certo e aliviada. Eu assim, graças a Deus deu Funcionou. certo. A aliança não saiu rolando. Que legal. Porque o meu medo era a aliança sair rolando na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não deu certo. Já 7 dias para criar, né? E aí deu certo, ele passou do meu lado de cadeira de rodas e ele fez assim, deu certo. Gesticulou com a boca. Eu falei, ai, que bom. E, enfim, e no fim isso saiu em diversas notícias, foi bem legal, assim, várias é páginas. gratificante, né? Porque se você fica ali... Exatamente. E ele era um cara que sempre falava pra mim assim, eu sei que eu vou morrer, eu vou casar e vou deixar tudo pra ela, porque ela sempre cuidou de mim. Ele tinha largado a faculdade dele, ele tinha deixado de fazer várias coisas por ele, porque pra ele só ia morrer. E aí, depois que ele viu que um dispositivo tão simples, né, resolveu um problema que ele achava que era impossível, ele se formou na faculdade, voltou, né, pra faculdade. Hoje ele é engenheiro eletricista. Caramba! E aí que eu vou contar uma coisa que, se alguém me falar que modelagem 3D no Fusion é difícil, eu vou falar sobre ele. Ele modela em 3D no Fusion com o movimento dos olhos. Ele usa o rastreador ocular, um Tobii Eye Tracker, né? Então, ele conecta o Tobii no computador e com o movimento dos olhos ele faz modelagem 3D no Fusion 360. Nossa, eu nunca mais vou reclamar do Fusion. E ele, assim, o legal é que por ele ser engenheiro, então ele se interessou um pouco pela área que eu estava trabalhando, né? Então, ele falou, quero aprender. Eu falei, não, tá bom, então eu vou te ensinar. Aí comecei a ensinar um pouquinho do Fusion para ele lá com o movimento dos olhos fazendo. Eu falei, gente, então meus alunos não têm mais desculpa. Eles têm as mãos para fazer. Se falar que é difícil, eu vou mostrar as fotos do meu paciente, né? Que hoje destrincha. Caramba, aí. vai lá. Eu adorei. Fala mal do Fusion. Eu adorei. Mas existe alguma coisa assim que seja muito mais interessante das pessoas começarem a correr atrás para tentar ajudar, assim, tipo, sei lá, um mecanismo que ajude a ligar a luz. Ou Sim. mecanismos que ajudem a comer, essas coisas assim. Que é muito comum, né? Patologias ortopédicas são muito comuns. Por exemplo, uma fratura de braço. Não, nem as próteses, assim. Por exemplo, uma pessoa... Vocês já ouviram falar da artrite reumatoide, que é aquela que a Palmeirinha tinha? Quando a pessoa tem aquela deformidade na mão, é muito provável que ela tenha muita dificuldade na coordenação Eu acho que tem até fina. um pianista, um maestro, né, que tem esse problema, né? Não sei. Que ele tá usando a luva? Qual o nome daquele maestro que usa aquela... João Carlos? Não. Tem um maestro que ele usa hoje ele começou a usar da uma luva? que é o começou a usar uma pianista. luva. Eu tudo. lembro.
Lembro que até me passaram várias vezes. Eu até conheci o cara que desenvolveu Ele essa é luva. famoso pra caramba, eu não tô lembrando o nome dele agora. Você falou e agora também apagou da minha Ele memória. chegou aí no Jô Soares e tudo Sim, mais. sim. Ele... No caso dele, assim, por exemplo, ele tem uma dificuldade de coordenação motora fina. Qual? João Carlos Martins, né? Se a gente for pensar na situação dele, né, que ele era pianista e tal, o problema dele foi resolvido com a luva. Mas será que todo mundo tem dinheiro para comprar a luva? Não tem. E se a pessoa não tem, o que a gente pode fazer para melhorar a atividade de coordenação motora fina dela? Nem que seja para, por exemplo, abrir um pote. Uma pessoa que tem uma dificuldade de tocar piano, provavelmente ela não tem a força para abrir um pote. Será que a gente não pode criar adaptações para abrir potes? Isso pode ajudar até nossa mãe, nosso pai em casa. Ou a gente mesmo, a gente está com a mão suada. Quem consegue abrir uma garrafa com a mão suada? Pegar um pano de prato ali. Exatamente. Aquela... Tem que ser... exatamente. A gente vai pegar o pano de prato e se não tiver pano de prato, né? Aí, talvez, se você andar com uma adaptaçãozinha ali que facilite, né, essa coordenação motora, em vez de fina, a gente transforma ela em grossa, por exemplo... Sim. Aí fica mais fácil de abrir. Mas então... existe algum lugar que as pessoas podem levar ou que criou para... Existe lugares com assim? Com certeza sim. Por exemplo, asilos de idosos são sempre bem-vindos porque eles sempre querem doações e aí pode levar para esses lugares. Para esse lado. Centros de reabilitação, né? Centros de reabilitação normalmente, principalmente os que são sustentados pelos órgãos públicos. Mas não existe algo maior, tipo uma ONG que consegue distribuir... Hoje não existe. Hoje não existe. Pelo menos eu desconheço, assim, não conheço nenhuma ONG que faça esse tipo de... Talvez tenha alguma ONG que trabalha de outra forma, por exemplo, coletando alimentos, essas coisas, e eles também podem fazer isso, né? Esse tipo de trabalho. Mas uma específica que distribui esses equipamentos, nunca ouvi falar. Hoje você está envolvida em que projeto, assim? Beleza. Porque você é de Mogi, né? Sim, sou de Mogi. Mas você comentou também que você direto está lá na USP, né? Isso, meu doutorado é na USP, né? E eu também sou contratada como pesquisadora deles. Lá eu estou no Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas e no Inova USP. E, além disso, dentro do Inova, a gente criou um laboratório maker, né? Então, esse laboratório maker, eu sou uma das responsáveis por esse laboratório, para ativar o laboratório, na verdade, né? Com impressoras 3D e tudo mais. E, hoje, meu projeto principal é um da Transpetro, né? Que é o da minha bolsa de doutorado. Além do meu próprio projeto de doutorado, que eu também tenho que dar andamento. E o projeto Inspire, que eu não sei se vocês ouviram falar, mas é um respirador que a USP criou para ser mais barato dentro do mercado. Que naquela época o respirador estava custando em torno de R$200 mil o mais básico. Isso tudo usando a tecnologia de impressão 3D também, ou não? Tem tecnologia de impressão 3D, mas tem outras tecnologias. Alguns componentes são 3D. Para baixar o preço. Quando eu entrei no projeto, eu entrei mais para ser a projetista, tipo, de desenhar mesmo, fazer, por exemplo, vista explodida, da montagem desse ventilador e tudo mais. E aí, como eu era profissional da saúde, eles me colocaram no projeto para dar treinamento para todos os hospitais. Então, eu saí dando treinamento na pandemia para todos os hospitais do Brasil. E fora eu não fui, mas a gente tem os nossos ventiladores na Marinha Americana, por exemplo. Então, a gente teve reunião com a Marinha Americana, com a Aeronáutica. A Marinha Brasileira é uma parceira do nosso projeto, né? Tá vinculada. E no ano de 2021, foi em 2021... durante mais ou menos 4, 5 meses, eu saí visitando diversos hospitais no estado de São Paulo. Em um mês, eu tinha visitado 130. Caramba! Pra vocês terem ideia. Por isso que eu estava falando que aqui é possível visitar 4 cidades. Que legal! Ao mesmo tempo. Então, eu pegava meu carro e ia lá, distribuía ventilador para todo mundo. Eu ia até brincar, mas você foi de helicóptero, né? Porque se cair na marginal aqui, de repente, você não consegue em uma hora atravessar, né? Na época não tinha trânsito, né? Tava todo mundo trancado. Então, para mim, eu tinha trânsito livre ali. Legal. Mas eu dirigia praticamente 800 quilômetros por dia para estar dentro dos hospitais, para fazer esse treinamento com o pessoal, né? Para o uso desse respirador. Que tá virando uma startup também, né? Tá dentro da USP, mas hoje eles querem privatizar ali. As empresas estão junto nesses esquemas? Teve muito investimento, né? Público, privado. E hoje? Hoje não... Hoje, como a gente está tentando investimento público, né? Através de editais, para a gente conseguir fazer com que continue o projeto, né? Porque a gente estava com a Anvisa em caráter emergencial. Então, agora a gente tem que pedir a Anvisa definitiva. Só que para isso a gente precisa de investimento, né? E privado não rola? Até rola, só que eu acho que é mais difícil, justamente porque tem USP envolvida, né? Quando tem uma universidade pública... Nossa, eu pensei que era mais fácil. Não, muito complicado.
Essa parte burocrática eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? Por isso que quando me perguntam, como que eu faço para ajudar na área da saúde? Não é tão simples assim entrar e abrir uma empresa. Por exemplo, não sou da área da saúde, vou abrir uma empresa para a área da saúde. Não é tão simples. Mas se for para ajudar nesse sentido de, por exemplo, doar alguma coisa ali aqui, todo maker pode fazer, né? Alguma coisa. Mas para abrir empresas e fazer com que a parte burocrática caminhe, né? Em questão de Anvisa, que envolve vigilância sanitária, que envolve outras questões legais aí, é bem mais complexo, né? O interessante, nem que tivesse algo governamental, onde... eu sou maker, eu quero ajudar aqui, vocês distribuem, né? Para as faculdades, para tudo quanto é... Não tem, né? Não tem. É difícil aqui no Brasil. Mesmo no meio da né? pandemia já foi difícil, né? A gente só conseguiu porque tinha caráter emergencial de Anvisa. Sim. Senão, nem que fosse doação, você não pode fazer sem Anvisa, né? Mesmo as face shields precisaram de Anvisa. Poucas pessoas sabem disso, mas a face shield tinha... algumas regulamentações dentro da Anvisa em caráter emergencial que tinham que ser seguidas. Não podia ser qualquer placa, não podia ser qualquer material, não podia ser produzida de qualquer jeito. Então, tem toda uma questão legal que se mesmo você doando, você não fizer da maneira como a Anvisa pede, você poderia responder por isso. Né? Então, independente de ser doação, se você não seguir regras gerais da Anvisa, é perigoso. Eu fiz uma máscara do Sub-Zero, mas eu coloquei como chama, a proteção a N95 por dentro e tudo mais. Quando eu cheguei no hospital, o cara falou, pode tirar. Pode tirar. Isso daí não entra aqui, não. É bem complicado. Eu lembro que eu entrei no supermercado de Sub-Zero, assim, o cara olhou assim pra minha cara. Tá de brincadeira, né? Esse cara tá doido. E me fala uma coisa, a gente tá chegando no final aqui. Quem quiser entrar em contato com a Natasha, saber um pouquinho mais dos seus projetos ou pedir algum projeto para você, como é que faz? Lá no meu Instagram, principalmente, é onde é o meu canal que eu divulgo mais, né? Então, tem muitas informações sobre o meu trabalho lá dentro. E, além disso, por lá mesmo, as pessoas conseguem entrar em contato por e-mail ou por WhatsApp, que tá tudo ali vinculado no meu Instagram. Que é seu arroba? Nossa, é bem complicado o meu arroba, gente. Peço até desculpa por isso. Nós vamos escrever. A gente vai colocar aqui embaixo. Mas assim, eu juro que um dia eu vou mudar isso. Eu ainda não fiz isso. Mas é t.o. Natasha com CH, _, Harumi, _, Bom, a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Fica mais fácil. Eu já peço desculpa pelo trabalho. Meu Deus do céu. A ideia era ninguém te achar. E acharam mesmo assim, né? Você colocou... Como que é? T.O, que é de terapeuta ocupacional. Natasha, _, Harumi, _, que é meu nome. Bom, Natasha, queria agradecer por ter aceito o convite do primeiro episódio aqui. Espero que você tenha gostado também. Amei a conversa. Não, achei fantástico. Putz, eu acho que deu para dar um alerta geral para todo mundo aí. E aqui tá o negócio. Abrir a cabeça do povo para que dá para ajudar, né? Sim, dá para ajudar certeza. cada vez mais. Eu acho que foi ótimo, adorei. A gente fez essa lembrancinha para você levar ali. É uma coisinha, é bem simples, tá? É bem simples, só para você ter de recordação. Em 3D, ó. Em 3D. Tinha que ser em 3D, ó. Que lindo. Só para ter uma recordação lá que Fala participou Makers. do podcast. Parafusado. Parafuso e porca. Viu só? Você viu? Bem maker mesmo, né? Nossa, amei. Adorei, gente. Ó. Guardar lá. Obrigada. Carinho, hein? Carinho. Vou guardar e vou tirar uma fotinho hoje dele. Adorei. Mas obrigada vocês pelo convite. Me senti lisonjeada pelo convite. Foi muito legal. Vocês deixam as pessoas muito confortáveis. Então, eu agradeço, porque, assim, apesar de não parecer, eu sou um pouquinho tímida. A gente também. Mas ele já tinha me dado um alerta lá no começo que ele não gosta de ninguém que fique assim. né? Aí eu falei, nossa, deixa eu colocar meus braços aqui. Eu começo a ficar nervosa. O pessoal tá assim, Então, eu já até fiquei segurando aqui pra não cruzar o braço. Brincadeira, mas obrigada. Então, obrigado por ter vindo. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, ó. Vai lá no Instagram da Natasha, no Instagram do Mira também, do canal no YouTube Mira 3D. Ó, acompanha, segue a gente. Agora estamos aqui nessa carreira aqui. Vamos trazer conteúdo para vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Até mais.